Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge e hoje nós tiraremos as dúvidas de vocês. Então roda a vinheta aí, editor. Bom galera, como sempre tem gente com dúvida, alguma coisa sempre falta pra gente responder, então de vez em quando vocês veem aí que a gente faz esses episódios de perguntas e respostas. Pessoal, às vezes eu separo, às vezes o pessoal separa pra gente, mas hoje eu tenho aqui, deixa eu ver, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perguntas que o pessoal escolheu e mandou pra gente fazer. Então vamos responder a elas e normalmente essa dúvida como que eles filtram, né? Pelas dúvidas que vêm. Às vezes tem dúvidas que vêm 2, 3 perguntas, elas vêm com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido da pergunta, né? Então tem algumas que, como elas vêm mais, eles mandam pra gente responder, tá bom, galera? Se a sua pergunta não foi respondida, envia aí, ou vira e mexe a gente coloca, envia nos comentários aí embaixo, aliás, ou vira e mexe a gente coloca isso no Instagram, que é como a gente fez nesse episódio de hoje. Então a gente está respondendo aqui no YouTube para vocês, porque a galera daqui também tem dúvida, não só do Insta. E falando nisso, se inscreva no canal aí embaixo, aí tem uma caixinha vermelha para você se inscrever, deixa o seu like, dá aquela força pra gente, galera, é muito importante que vocês estejam ativos conosco, participando, para que a gente possa cada vez ter mais tema e mais episódio para mostrar, para falar, para comentar, e sempre comentem o que vocês querem ver, tá bom? Bom, chega de enrolação e vamos falar hoje sobre essas 10 perguntas. A primeira delas, abre aí, mano. A primeira delas que me abriu aqui é do Diego Batista, corretor. O Diego vira e mexe, ele manda pergunta pra gente. E dessa vez ele mandou várias que eu vi, hein, Diego? Tem algumas que não dá pra responder, né, cara? Ele perguntou: João, qual o jet mais potente para andar em alto mar? Ó, o jet mais potente que existe hoje de fábrica é o de 310 cavalos, que sai em série, tá? Tem um mais forte, sim, só que o que sai em série, que sai em massa, é o Kawasaki, que hoje possui 310 cavalos, tá? Como eu já disse uma outra vez, apenas a título de curiosidade, porque tem muita gente que pergunta do Kawasaki. O Kawasaki, ele tem um casco mais pesado, e por isso, para ele andar o equivalente às outras marcas, o Sea-Doo e a Yamaha no caso, ele tem o motor mais potente, né? Motor de 1.500 cilindradas, 4 cilindros, que leva aí, propulsiona 310 cavalos, HPs que eles chamam, né? Beleza, Diego? Para andar no alto mar. Agora, cara, entenda uma coisa, outra dica, eu gosto de dar bastante dica, vamos lá. No mar não é potência, tá? No mar é saber tracionar, é saber deixar o jet dentro da água, se posicionar certinho, todas as coisas que a gente fala bastante aí. Mas, se você quer muita potência, pode ir para esse daí, que é o mais potente no caso, que é o que é a sua pergunta. O Cristiano Guincho Itajaí perguntou se dá de fazer cavalo de pau com o jet ski 90 da Sea-Doo. Sim, todo jet ski você vai conseguir fazer cavalo de pau. Alguns serão mais difíceis e outros mais fáceis. Por quê? Por causa da dinâmica do casco, tá? Os cascos que têm plataforma maiores, eles não são desenvolvidos mais de recreação, de categoria de recreação. Ah, João, mas que jet é esse? O GTI é um jet de recreação. O VX da Yamaha é um jet de recreação. O GTX, né, e o FX, que são concorrentes diretos aí, GTX, Sea-Doo e FX da Yamaha, eles são mais desenvolvidos para desenvolver mais no mar, né? Eles são criados para desenvolver mais no mar. Então você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas você vai conseguir fazer não só com 90, como qualquer outro jet ski, tá bom? Guilherme Queiroz perguntou o que acha de chipar, colocar kit de chipar
e colocar kit Riva no RXT 255 2010. Cara, faz uma revisão nele. Se você já fez, ok. Se você não fez, faça. Troca de óleo, filtro, dá uma olhada nas velas, porque você vai aumentar a potência do seu jet, você vai fazer ele andar num regime mais forte do que ele já andava e já é um jet de performance. E sobre o kit da Riva, eu venho falando faz muito tempo, né, pessoal? Eu adoro os kits da Riva. O americano, ele tem essa facilidade de poder testar até quebrar, então eles conseguem realmente colocar no dinamômetro e ver o que funciona, o que não funciona. Tecnologia deles ali é impecável. O pessoal da Riva ali, o Dave Bendos, é demais. Os caras sabem muito e de todas as marcas. Beleza, Guilherme? O JH Pila perguntou quando que a gente vai para Belém. Belém é um lugar que pergunta muito pra gente quando que a gente vai. A gente está esperando só dar uma baixada nessa questão de pandemia. A gente tinha há um tempo atrás um evento que o pessoal queria fazer por aí e convidaram nós, né? A gente sabe que tem muita arrancada, tem muito jet forte em Belém e nós estamos para ir, cara. É uma questão de combinar mesmo, tá bom? E que mais? Rei Casarini 82 perguntou: meu FZR tem 340 horas. Funciona perfeitamente. Devo me preocupar com horas? Não, porque ele funciona perfeitamente. Se você cuidar do seu jet com tudo o que precisa, você vai ter o seu jet em dia, fazer todas as manutenções. Toda vez que for para água, galera, tem um checklistzinho que você tem que fazer, sabe? Dá uma olhada e tudo mais. Por mais que você ande direto, é sempre bom olhar. É um produto que anda na água e não no seco, né? Em terra, como o carro. Então, constantemente está passando água por aquele motor, mesmo ele sendo protegido. E eu acho que você não deve se preocupar, tá? Infelizmente, Rê Casarini, o mercado deprecia bastante a questão de horas de jet ski. Então, é por isso que o pessoal se preocupa bastante. Marcos Piotto perguntou: João, existem condições seguras para navegar com tempo ruim? Primeira coisa, existe uma lei, né? Na Norman, ela fala que, galera, eu não lembro ao certo agora, tá? Mas eu posso constar para vocês, mas mais ou menos entre 1.2 e 1.2.4 tamanho de onda e menos do que 15 nós, mais ou menos, é uma condição favorável para o tamanho dessa embarcação, que nós estamos falando do jet ski da moto aquática. Então, se existe condições seguras, sim, desde que você ande dentro dessas condições. Se você estiver andando fora dessas condições, já saiba que possui um risco, um certo risco, para você poder estar em cima do jet. Prática e o treinamento ajuda muito nisso aí, para dar muito mais confiança. Aliás, Marcos, você já fez? Você já aguentaria tranquilamente, meu amigo. E, cara, é treino, né? Você tem que passar por certas situações para poder ter aquele susto e aprender. Não tem jeito. M. Zamboto perguntou: qual neoprene indica? Calça, macacão ou camiseta? Bom, o João é uma pessoa que usa neoprene, como vocês veem em fotos e vídeos aí, daqui até os pés. Tá? Eu sou um cara meio preguiçoso para protetor solar, pessoal. Então, o que eu prefiro? E eu sou uma pessoa friorenta. O que eu fiz para mim? Eu uso neoprene 3.2, tá? 3 milímetros nas partes menos flexíveis e 2 milímetros nas partes mais flexíveis, que é o que o surfista usa. O surfista normalmente está sempre dentro da água. Isso você pode achar em lojas de departamento, esses neoprenes, enfim. E eu uso a mais, sempre, porque se eu tiver com calor é muito fácil, eu equalizo a temperatura entrando na água, então para mim é bem fácil essa questão. Então eu sempre estou com 3.2, se tiver muito calor aí eu diminuo para 1,5 mm, tá? Calça, macacão, camiseta, cara, é a sua adaptação. Às vezes você é um cara calorento, então você usa uma camiseta que nem essa, tipo de malha boa, de poliamida, com proteção UV, então pode te ajudar. Johnny Diesel perguntou: qual jet prefere, SXR 500 ou Superjet 1100 2021?
Foi uma Johnny, eu infelizmente não tive oportunidade ainda de andar nesse Superjet. Eu quero muito andar nesse Superjet porque a própria Yamaha a nível mundo divulgou muito esse jet, né? Eles fizeram uma coisa que já era lendária. O Superjet, assim, foi campeão mundial num casco de Superjet. E o Superjet é um jet ski que em pé todo mundo conhece, tanto quanto o Kawasaki 7 Galo, que a galera fala, e muito pouco tinha Polaris, né? E tinha outras marcas também, mas esse eu não andei, cara, para não estender muito a pergunta. Então assim, o SXR para mim eu acho do caramba. Eu quero andar, eu tenho assim expectativas sobre o Superjet, né? E já me falaram um pouco, o pessoal que andou aqui, mas eu não andei. Vocês me conhecem, né, galera? Eu não gosto de falar de coisa que eu realmente não testei, não andei. Mas eu tenho altas expectativas. Um motor econômico, né, um casco leve, maior, navega muito mais que o Superjet anterior. Com certeza deve ser muito bom. E 4 tempos, né? O motor 4 tempos é sossego. Não que o outro não seja, que aquele motor é muito bom. É bom demais aquele motor. Que é o do meu jet de freestyle que vocês viram. Mas o 4 tempos, ele bateu, pegou, ele é diferente, né? É a geração nova. M. Zamboto. Tem outra pergunta dele aqui. Qual a distância ideal para passear com a família de jet? Não existe a distância ideal. Existe você ver, por exemplo, se estiver andando no mar, quais as condições de mar que você está? Super liso, tô antes do meio-dia, que normalmente eu não vou pegar aquele ventinho da tarde. E meu jet comporta 3 pessoas, eu e mais 2, o piloto mais 2 passageiros. Beleza, você traça a sua rota. Dica muito importante: não saia, eu vou até ali e volto. Não, faça a sua rota, planeje a sua rota. Mesmo que você ande numa represa gigantesca, planeje a sua rota. Você vai ter muito mais assertividade, tá? Porque é aquela história. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar tá bom, né, galera? Então, planeja a sua rota e não existe uma distância ideal. O que eu posso te aproximar, assim, cara, mais do que 2 horas andando de jet já começa a dar uma prejudicada pro passageiro aí, tá? Mas depende do tamanho, da idade, preparação física, enfim. O Tolosa _MRT perguntou: gostaria de trabalhar com vocês, posso mandar meu currículo? Não é uma pergunta de jet que a galera escolheu aqui, né, pessoal? Mas Tolosa, sim, pode mandar. Editor, escreve aí atendimento@jetlounge.com.br e você envia o seu currículo. Se você for próximo do Guarujá, a Jet Lounge é no Guarujá, nós colocaremos lá para o pessoal do RH ver e quem sabe você não faz um teste conosco, tá bom? Para quem quiser, segue esse o recado. Tá bom, galera? Eu fico por aqui pelo episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que algumas perguntas tenham respondido para vocês. E não esqueça de fortalecer o nosso canal, dar o seu like e se inscrever também, tá bom? Aquele velho beijo no coração de vocês e até a próxima, galera. Valeu!